Graça e paz, amados da Igreja Batista Boas Novas em São Bernardo do Campo e seguidores das redes sociais. Hoje, 30 de agosto de 2020, estamos iniciando o nosso culto de adoração, de pregação da Palavra de Deus, e assim vamos aprender e vamos celebrar a esse Deus maravilhoso que nos ama, que se revelou a nós e que nos acompanha nessa trajetória que temos, essa peregrinação que temos nessa vida até a volta de Cristo Jesus. Eu gostaria de iniciar esse culto lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 5 até 15. Enquanto você procura aí no seu aplicativo, na sua Bíblia, o texto de Lucas capítulo 8, versículo 5 em diante, eu quero dizer que esse texto fala sobre a parábola do semeador que saiu a semear. E nós vemos nessa parábola a palavra de Deus como sendo a semente e a terra, ou diferentes tipos de terra que simbolizam os corações e as vidas das pessoas. E nessa noite que nós vamos estar dando a sequência no estudo da primeira carta de Pedro, nós vamos falar sobre a nova vida na palavra de Deus. E nesse texto de Lucas nos fala justamente isso. A palavra de Deus sendo semeada, caindo em diferentes tipos de solo e germinando, dando uma nova vida. Vamos então ler Lucas capítulo 8, versículo 5 até o versículo 15. Lendo aqui na Nova Versão Internacional, diz assim o Senhor: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu em espinhos que cresceram com ela e a sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. E ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria quando ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas não seguirem seu caminho. São sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança.
Lendo novamente o versículo 15, mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Essa parábola incrível que o mestre disse aos seus discípulos e deixou aqui registrado nas Escrituras Sagradas para nós, vemos que a palavra de Deus é instrumento dele para trazer a nova vida. Lá em João capítulo 4, em João capítulo 3, na verdade, quando Jesus fala com Nicodemos, ele fala que precisamos nascer de novo da água e do Espírito. O Espírito, logicamente, fala ali do Espírito Santo de Deus. E a água, muitos pensam que significa o batismo, mas a água é uma simbologia da palavra de Deus. Por exemplo, em João 17, versículo 17, diz: vós já estáis limpos e limpos pela palavra. Então a água nos limpa e a palavra tem essa capacidade de limpar. A palavra de Deus, ela, pela ação do Espírito Santo, faz com que nasçamos de novo. Tenhamos um novo nascimento na hora que colocamos a nossa fé em Cristo, no Pai, no Espírito, na sua palavra. Que possamos ter esse texto na nossa mente durante esse culto, durante essa semana. Nós que nascemos de novo, fomos um bom solo, que recebemos a palavra de Deus, que a retemos em nossos corações e passamos a dar fruto, e fruto que permanece, fruto com perseverança. Vamos orar? Ó Pai, muito obrigado por essa palavra que caiu em nossos corações, que germinou e pela ação do Espírito Santo nos deu uma nova vida. E agora essa palavra nos instrui, nos ensina, nos corrige, nos fortalece. Muito obrigado, ó Pai. Obrigado também pela oportunidade que temos de estarmos reunidos através das redes sociais para adorar ao Senhor, para aprender da Tua palavra, para termos comunhão uns com os outros e para levar o Teu Evangelho de salvação a todos aqueles que ouvem a mensagem do Senhor. Entregamos esse culto nas Tuas mãos. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso cantar, recebe o nosso aplaudir, recebe a nossa reverência e fala, Senhor, conosco através da Tua palavra. Nós Te exaltamos, Te engrandecemos, porque sabemos o Senhor é um Deus que nos ama, o Senhor é um Deus que cuida de nós, o Senhor é um Deus que nos alimenta pela palavra, e nós Te adoramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um cântico de adoração ao nosso Deus. Abra o seu coração, solte a sua voz aí, onde quer que você esteja. Adore ao Senhor, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abra os olhos do meu coração.
Eu quero mencionar que lá no nosso grupo de WhatsApp, da nossa comunidade Igreja Batista Boas Novas, São Bernardo do Campo, temos os pedidos de orações. Eu queria destacar alguns. Estamos orando pela criança Lorena, que está enferma. Ela tem melhorado e louvamos a Deus por isso, mas vamos continuar orando pela pequena Lorena. Vamos orar também pela Elaine, amiga da Lucimara, está internada, mas que ela possa sair aqui do hospital e totalmente recuperada para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando pela Vera Nascimento, ela está se recuperando de uma cirurgia e também em tratamento de saúde. Vamos orar também pelo irmão Divone, está aí fazendo o seu tratamento médico da diabetes, que ele possa manter esses itens aí de acordo com a prescrição médica. Vamos também orar nesse momento pela nossa parceria missionária com a Igreja Batista de Picos, de Piauí, na plantação da igreja na Serra do Maracujá. Nós temos a irmã Hilda e Ramiro, seu esposo, que estão ali em Picos e fazendo um trabalho de plantação de igreja nesse bairro chamado Serra do Maracujá. Ali já há o levantamento do templo, estão em fase de acabamento e tem feito ali acompanhamento daquela comunidade. Devemos orar também por esse momento de isolamento físico e social, que eles consigam alcançar as pessoas daquela comunidade, que a palavra do Senhor continue chegando àqueles corações. Então vamos orar em relação aos enfermos mencionados e também por essa extensão missionária. Ó Deus, eu quero nesse instante levantar as minhas mãos em direção aos céus e clamar a tua graça, o teu poder, a tua ação na vida da Lorena, da Elaine, da Vera, do Divone e de outros enfermos que estão ligados à nossa igreja. Ó Pai, nós queremos pedir que assim como Jesus estendeu a mão e tocou naquele leproso e foi curado, ó Deus, nós queremos pedir também que o Senhor estenda a tua mão sobre essas vidas, para curar, para restaurar, para livrar de todo o mal. Queremos também colocar, ó Deus, cada membro e cada família da nossa igreja nas tuas mãos. Pedimos a tua bênção, a tua provisão, pedimos portas de emprego, lembramos, ó Pai, do nosso querido irmão Julien, abre portas de emprego para ele, para que possa, ó Deus, ter ali o lugar para o seu ganha-pão. Abençoe aqueles que estão impedidos de trabalhar devido a essa pandemia. Ó Deus, que essa pandemia seja diminuída, interrompida para a glória do teu nome e para que também possamos, os seres humanos, a entrar numa normalidade, ó Deus. Ó Pai, supre as necessidades dos teus filhos. Nós entregamos todos esses pedidos nas tuas mãos. Lembramos também, ó Pai, o Senhor que é o Rei dos Reis, o Senhor que é o Rei das Nações. Nós queremos orar agora por aquele trabalho de plantação de igreja na Serra do Maracujá. Ó Deus, continue usando a vida da irmã Hilda, do Ramiro, de outros crentes da primeira Igreja Batista de Picos, que aquele trabalho possa crescer, se desenvolver, que a igreja, não somente em termos de templo, mas de
comunidade de pessoas salvas por Ti, que esse grupo possa ser estabelecido, crescido, edificado na Tua palavra. Ó Deus, nós Te damos toda a honra, toda a glória, porque o Senhor é o Deus que nos enviou e nos capacitou pelo Espírito Santo e pela Tua companhia, porque o Senhor nos promete: ide, façam discípulos, mas eu estou convosco até a consumação dos séculos. Ó Pai, nós Te louvamos, porque a nossa igreja está envolvida nesse trabalho e em outros trabalhos missionários. E nós declaramos que o Senhor é Rei, que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor de toda a terra. E por isso levamos o Teu Evangelho em todos os lugares para a glória de Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Aleluia. Amém. Vamos cantar mais um cântico de adoração, preparando as nossas mentes, os nossos corações para ouvir a palavra do Senhor. Graças a paz, irmãos. Hoje eu vim dar 2 avisos. O primeiro é sobre o Ministério de Jovens e Adolescentes. Esses 2 ministérios costumavam ser separados, mas a partir do mês de setembro, depois de algumas conversas, a gente decidiu juntar os 2. Então, como vai funcionar a programação? O primeiro sábado do mês vai ser um evento um pouco maior com os 2 juntos, jovens e adolescentes. Onde vai ser um pouco mais parecido com o culto que a gente tinha presencialmente, ainda vai ser online, mas vai ser um pouco mais próximo de um culto. O segundo sábado é livre, o terceiro sábado vai ser de GPs. Então a gente vai ter um GP de jovens e um GP de adolescentes. O GP, a ideia do GP é de ser algo mais curto, então a gente vai ter uma programação de no máximo 1 hora, vai ser algo rápido, a gente vai ter uma conversa e um momento um pouquinho de descontração. O quarto sábado, mais próximo ao GP também, vai ser de Pink e Blue. Então a gente também vai ter uma programação um pouco mais curta, com jovens e adolescentes juntos, mas meninos e meninas separados. Então a gente queria pedir a oração de vocês para estarem orando pela gente e pedindo para que Deus guiasse esse novo momento. E queríamos também contar com a participação de todos os jovens e adolescentes com a gente. O segundo aviso que eu tenho para dar é sobre esse momento de oração que a gente está tendo. Nesse mês o foco foi nos pais e maridos. As mulheres estão orando por seus maridos, os filhos por seus pais. E agora, nesse mês de setembro, nós vamos incentivar agora os pais e mães a orarem por seus filhos. Então, nós vamos ter mais informações no WhatsApp BBN, mas a gente estava querendo incentivar pais e mães a orarem por seus filhos. Obrigada. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra
coração, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus, ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Senhor Jesus, nos faz transbordar desse teu amor, para que eu tenha contigo e glorificação contigo, Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. O amor que já nos mudou, Senhor. Só tu és santo, tu és incomparável. Nós te louvamos, ó Deus. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Alegria adorar ao Senhor, juntamente com a igreja, juntamente com os seguidores das redes sociais. Nós estamos expondo a primeira carta de Pedro. Nós vimos no primeiro capítulo que temos a salvação através da obra vicária de Cristo Jesus. Nós demos o título de todo o livro, ou de toda a primeira carta, de forasteiros, peregrinos, ou ainda pedras vivas. A ênfase de Pedro ao escrever essa carta era para encorajar os cristãos que estavam debaixo de sofrimento, calúnia e perseguição. O versículo-chave nos fala que devemos viver de maneira exemplar, de maneira digna do nome de Cristo Jesus. Nas duas mensagens já expostas, nós vimos na primeira que nós somos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Ganhamos uma nova vida, sendo eleitos de Deus, escolhidos de Deus para a vida eterna. Semana passada, enquanto celebrávamos a Deus e a ceia do Senhor, nós vimos que nessa vida diferente que temos, é uma vida que deve seguir a santificação.
A santificação que envolve nos separarmos para Deus. E a santificação no sentido de ir nos limpando, nos purificando, evitando aquilo que é pecado. Para que, através do sangue de Jesus, o qual ele derramou a vida dele lá na cruz, pagando um bom preço, um preço que é muito mais além do que ouro ou prata, e dessa maneira fomos lavados, salvos, e precisamos então amar os irmãos. O amor filéu, que é o amor de irmãos, de maneira sincera, verdadeira. Eu mencionei durante a ceia do Senhor que aquela mensagem que o pastor Diego pregou, ela tinha os elementos ou tinha as verdades essenciais da ceia do Senhor, que nós então celebramos na semana passada. O texto de hoje, que está em 1 Pedro, capítulo 1, do 23, até o capítulo 2, versículo 3, irá nos falar sobre nova vida na palavra. Nova vida na palavra. Vamos ler esse texto de 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 23, nos diz assim: pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Livrem-se, pois, de toda a maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Vamos orar. Ó Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa palavra que é viva, eficaz, uma palavra que tem esse poder de nos dar uma nova vida. Fala conosco, edifica as nossas vidas, para que possamos assim continuar na palavra e crescendo na tua presença. É no nome de Jesus que eu oro, pedindo iluminação da palavra e crescimento na vida daqueles que estão ouvindo e participando nesse momento. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Vida na palavra. Esse texto que nós acabamos de ler tem uma ligação com o texto de Lucas que lemos no início do culto. Lá a parábola do semeador que semeou a palavra, que caiu em diferentes tipos de solos. E houve aquele solo adequado que acolheu a palavra e que germinou e que deu fruto, e fruto que permanece. E nesse texto, nós temos essas duas grandes vertentes. A nova vida e a palavra. Esses dois conceitos estão extremamente interligados, não somente aqui nesse texto de Pedro, mas em todas as escrituras sagradas, que é a Bíblia para nós. O texto no versículo 23 começa dizendo: portanto,
ou pois, ou porque vocês foram regenerados, não da semente perecível, mas da semente imperecível, por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente. O título da mensagem: Vida na Palavra. E nós vemos aqui alguns aspectos dessa vida na palavra. Aqui eu quero destacar, primeiramente, a origem dessa nova vida. O texto que lemos e relemos está bem claro: foram regenerados. A metamorfose, a transformação, o novo nascimento de João capítulo 3, daquela conversa que Jesus tem com Nicodemos e que está de maneira clara, exposta, de maneira radiante por Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Uma nova criatura para aqueles que estão em Cristo. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A origem dessa nova vida é a origem na palavra de Deus. Uma nova vida que nasce da palavra e que nasce pela ação do Espírito Santo. Quando uma pessoa não crente, ela em algum momento ouve a palavra de Deus, quer seja numa pregação, quer seja através das redes sociais, quer seja lendo a Bíblia ou um livro, quer sendo estudando a palavra de Deus com um colega, em qualquer momento que ela ouve a palavra de Deus e ela coloca fé naquela palavra e no Deus da palavra, ali acontece esse novo nascimento e ela então é regenerada. Nasce de novo. Queridos, nós temos que ter isso bem claro em nossas mentes, que nós podemos ser como o semeador que leva a palavra, e aqueles nossos amigos, os nossos colegas, os nossos familiares, eles são como aqueles 4 tipos de solos. Há o solo duro, na beira da estrada, aquele solo que a palavra não penetra e o diabo vem e leva embora. Há outras pessoas que têm o solo como que na areia, que não há profundidade, e há aqueles que estão entre os espinhos, e há o bom solo. Mas nós, como bons semeadores, devemos semear a palavra de Deus. E quando eles ouvirem a palavra de Deus, que é a origem da nova vida, eles poderão ouvir, ter fé, aceitar a Cristo e aí ter esse novo nascimento. Todos nós que estamos seguindo a Cristo, quer numa idade jovem ou numa idade mais adulta, nós em algum dia ouvimos a palavra, cremos na palavra, acolhemos a palavra e pelo Espírito Santo nascemos de novo. Primeiramente, eu quero enfatizar que a vida na palavra tem essa origem na própria palavra de Deus, que é semeada, é lançada, é pregada, é ensinada, e assim todo aquele que ouve e crê tem essa nova vida, uma vida regenerada. Romanos nos diz claramente, esse texto que nós já decoramos: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
Um pequeno parêntese aqui. Podemos nascer de novo, ouvindo a palavra que nos dará fé. Mas nós também podemos crescer na fé. Precisamos desenvolver, crescer, amadurecer a fé. E a fé, essa fé fortalecida, também vem, meu amado irmão, minha amada irmã, vem pela ouvir a palavra de Deus. Quanto que você tem ouvido, quanto que você tem estudado, quanto que você tem meditado e praticado a palavra de Deus. Se você deseja ser um homem, uma mulher de fé, você precisa ser um homem, uma mulher da palavra. O segundo aspecto dessa vida na palavra é um aspecto comparativo, que é comparado à vida humana. O texto diz aí, olha, toda a humanidade, versículo 24, toda a humanidade é como uma relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. E o versículo 23 diz, a semente, ela é imperecível, viva e permanente. A nova vida, ela tem esse contraste em relação à vida humana. A vida humana, quando Pedro aqui está citando o livro de Isaías, a vida humana ela é muito frágil. A vida humana ela é passageira. A vida humana ela é sutil e ela é perecível, ela se acaba. Por mais que a ciência tenha se multiplicado, por mais que os estudiosos tenham buscado a solução para as doenças e para a morte. Podemos ver isso até na época antiga, lá no Egito, onde os faraós eram tratados, embalsamados, colocados naquelas pirâmides. E ali os seus bens, as suas riquezas eram colocados com ele, porque eles tinham uma esperança de que algum dia alguém iria encontrar a cura e eles poderiam voltar a viver. Um pensamento, desculpa usar, um pensamento louco ou até infantil. A nossa vida humana, ela é perecível, ela se deteriora, ela é passageira e ela perde a sua glória. A palavra diz aí que nós somos como uma relva do campo, uma planta que tem uma flor e aquela flor ela é linda, maravilhosa. Mas a planta seca, a flor cai e acaba. Tiago diz isso, recitando também, que isso pode acontecer em um dia. Há algumas plantas assim, que nascem em um dia, vem o sol, seca e acaba, naquele mesmo dia. E a comparação que Pedro faz aqui, é que a comparação que a vida regenerada, a vida nova, a vida produzida pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus na parte interior do ser humano, é uma vida que tem esse contraste. A vida nova que nós temos, ela que foi de origem de uma semente incorruptível. Uma semente, como diz aí no versículo 23, viva e permanente, em outra tradução diz eterna.
A biogenética diz que a vida gera vida. Por isso que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela gera vida, a vida nova, a vida regenerada, a vida transformada, a vida salva. E essa vida, ela é cheia de vida, de entusiasmo. Ela é também permanente. Ela não perece e ela é eterna. Aqui, queridos, que o Espírito Santo de Deus me ajude a tentar passar esse conceito para você. Nós, os seres humanos, nascemos humanamente, materialmente, da semente do homem, o sêmen do homem e o óvulo da mulher. Juntos se encontraram e houve vida. E eu creio que ali também é só pela ação de Deus, conforme diz o Salmo 139, que diz: no ventre da mãe, Deus concebeu e Deus teceu, criou, e criou de uma maneira admirável, maravilhosa, a parte humana. Mas a semente humana, essa junção do óvulo e o sêmen do homem, é passageiro, é perecível, é algo que vai terminar. Vivendo muito, o ser humano vai viver quanto? Hoje, na modernidade, 110 anos, 120 anos. A média, aqui no sudeste do Brasil, 73 anos, mas começa, vive, termina. A vida transformada, que é a vida pela palavra e pelo Espírito Santo, que é a semente que nós vimos lá, o bom semeador saiu a semear a palavra. E a explicação de Jesus diz: a semente é a palavra. A semente é a palavra de Deus. O coração humano, a vida humana é o solo. Quando a palavra de Deus cai no coração humano, na vida humana, e o Espírito Santo, através da fé que o homem coloca na palavra em Deus, opera um novo nascimento. A palavra que é eterna, que é viva e que não é perecível, não se deteriora, não se estraga, essa semente gera uma vida também eterna, não perecível, viva, da mesma natureza do próprio Espírito Santo, que é vivo, que é eterno, que não se deteriora. Louvado seja Deus, nós temos uma vida viva, eterna, não perecível, incorruptível. Nada nem ninguém pode estragar, pode deteriorar, pode exterminar. Nós temos uma vida permanente, eterna, incorruptível, como é o Espírito de Deus e como é a palavra de Deus. Essa nova vida é uma vida gerada pela palavra e pelo Espírito Santo. É uma vida que, comparado com essa vida humana, deixa a vida humana, como diz aí, no chinelo. Essa vida eterna, essa vida imperecível, incorruptível, que dura para todo sempre e que a sua glória não termina. Pelo contrário, vamos ver no quarto ponto. É uma vida que tem que ir de glória em glória, de glória em glória. A vida humana perde a sua glória, mas a vida eterna é de glória em glória. E aqui o texto continua, nós fazendo a leitura de 1 Pedro, como a 1 Pedro e os demais livros da Bíblia, eles foram depois separados em capítulos e versículos. E quando termina o capítulo 1, na nossa tradução, na verdade,
não deveria terminar ali, deveria terminar no versículo 3 do capítulo 2. Porque há uma sequência que nós chamamos de um parágrafo ou uma perícope. O autor Pedro aqui não quis parar no capítulo 1, versículo 25, ele continuou até o 3. E a nova vida tem um estilo que está no versículo 1, 2 e 3, que nos diz: livrem-se, pois, de toda a maldade, de todo o engano, de toda a hipocrisia, de inveja e de toda a maledicência. Esse é o estilo de vida que Pedro descreve que devemos ter. Olha, ele começa dizendo: se você tem uma nova vida, pois vocês foram regenerados da nova vida pela palavra de Deus. Agora, olha, livrem-se, tirem de vocês, extirpem de vocês, eliminem toda a maldade. Nós, os seres humanos, a natureza humana, por mais que ela seja bela, como diz lá aquela flor do campo, mas que vai secar e perder a glória, mas nós temos a maldade nos nossos corações. Nós temos a disposição, a predisposição de fazer o que é mal. Temos maus pensamentos. Temos emoções más. Falamos muitas vezes palavras maldosas. Agimos de maneira maldosa. Mas devemos tirar, porque a maldade vem devido ao pecado que foi influência do maligno. O maligno que levou a tentação, Adão e Eva, que depois pecaram, e essa natureza então pecaminosa passou a todos os seres humanos, conforme diz Romanos capítulo 5, versículo 12. Porém, como temos agora uma nova natureza, a nova vida na palavra, nós podemos tirar tudo o que é de maldade das nossas vidas. Nós também podemos tirar o engano, enganar as se engana, às vezes a pessoa se engana a si mesma. Ela quer se enganar, mas devemos tirar aquilo que nos engana e que engana também as demais pessoas. Podemos dizer aqui que devemos trilhar o caminho da verdade. Tirar a hipocrisia, como mencionei na semana passada, quando mencionamos que devemos amar com amor sincero, e que está ligado com essa palavra hipocrisia. Hipocrisia quer dizer duas caras. Não, devemos ser homens e mulheres agora com uma cara só, uma face só, sincera. Devemos ser totalmente verdadeiros e tratar um ao outro e as pessoas e ao próprio Deus sem hipocrisia. Sejamos nós mesmos, queridos irmãos, sem invejar, porque a inveja já estava ali sendo descrita como pecado desde os 10 mandamentos. Não devemos querer aquilo que é do próximo. Devemos buscar aquilo que Deus tem para nós, o plano de Deus, o projeto de Deus. Devemos também nos alegrar com aquilo que Deus tem nos dado. A inveja coloca de maneira clara e aparente que nós não nos alegramos com aquilo que Deus tem nos dado. Ou não temos nos alegrado com aquilo com que temos conquistado. E precisamos então invejar o que é do próximo, bens, oportunidades,
alcances, e até mesmo a mulher ou o homem do próximo, pura inveja que leva à cobiça, que são denominados pela palavra de Deus como pecados, e tirar toda a maledicência. Aqui, queridos, nós precisamos crescer no oposto. É muito fácil falarmos mal, maledicência, falar mal. É muito fácil falar mal. Tiago nos lembra isso. Olha, como pode sair água boa e água salobre, água ruim de um mesmo poço? Não é possível. Podemos dizer a mesma questão aqui. Como pode sair da mesma vida transformada, da mesma vida incorruptível, da mesma vida produzida pela palavra de Deus, falar bem de Deus, falar bem do próximo, falar bem da família, falar bem da igreja, falar bem até mesmo dos líderes políticos, e falar mal de Deus, falar mal da vida que Deus tem nos dado, falar mal da família, falar mal da liderança da igreja, falar mal da igreja, falar mal do político, falar mal da vida. Como pode sair de uma vida transformada, de uma vida nova, de uma nova vida em Cristo, maledicência? Por isso que Pedro fala, livrem-se de tudo isso que é mal. Esse é o estilo de vida que ele tem para nós. Queridos irmãos, vamos ter um estilo de vida diferente. Vamos ter um estilo de vida que elimine o que é pecado em nossas vidas. Vamos ter um estilo de vida que é um estilo, como diz ali, que dá fruto. O fruto que é o resultado de Deus em nossa vida. Eu tenho meditado constantemente no Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme a Deus e que anda nos seus caminhos, obedece a sua palavra. Verá o resultado do trabalho das suas mãos. Será feliz e bem-sucedido. Temos que ter um estilo de vida assim, vendo o resultado do trabalho das nossas mãos, porque é Deus que tem nos abençoado. Ver uma vida feliz, que não inveja a vida do outro, porque estamos felizes com a vida que Deus nos tem dado. É uma vida bem-sucedida, porque está andando pelo caminho da obediência a Deus e a sua palavra. E o último tópico dessa vida na palavra está aí no versículo 2. Olha, veja que ele está falando como nascido de novo, a vida que é passageira humana, mas a vida nova é eterna, a vida aqui é diferente, e ele volta aqui dizendo, na minha versão NVI, como crianças. E aqui, nessa versão, diz, versículo 2, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, como bebês. Desejem o leite espiritual, puro, para que por meio deles cresçam para a salvação. E a nova vida na palavra é uma vida de crescimento. E uma vida que deseja aquilo que promove o crescimento. O texto diz, olha, como recém-nascidos, desejem o leite espiritual.
na versão NVI diz desejem de coração. Nessa versão diz desejai ardentemente o leite espiritual. Se fôssemos falar com uma mãe e perguntar, olha, como que era o seu bebê na hora de mamar? Tem bebês, queridos, eu acompanhei aí as minhas filhinhas, né? Eu sempre procurei ser muito um pai participante. Não um pai perfeito, mas um pai participante. E olha, não era o caso da minha filha, mas tem bebês que são reloginhos. De 2 em 2 horas eles querem mamar. E eles choram, eles esperneiam, eles se agitam, porque eles estão desejando ardentemente o leite materno. E eles ficam quase que desesperados. E aí desesperam também a mãe, porque a mãe passa às vezes horas e horas sem dormir para amamentar aquele bebê. E o texto diz que nós devemos desejar ardentemente o leite espiritual, que é puro e que por meio dele nos dá o crescimento espiritual. A vida na palavra é uma vida que deseja mais da própria palavra, porque a palavra é um alimento, aqui descrito como um leite. E o leite é para o bebê, o leite é para a criança. Embora nós somos dizem que o único animal mamífero que não desmama somos nós, os seres humanos. Porque todos eles param de mamar. E nós não, continuamos tomando leite até na idade adulta. Porém, a palavra de Deus aqui como leite diz que é um alimento. Em Mateus capítulo 4, Jesus vai chamar a palavra como o pão. Nem só de pão verá o homem, mas da palavra de Deus, como que fosse o pão espiritual. Hebreus vai dizer que nós precisamos de ter um alimento mais sólido, porque o bebê só quer o alimento que é o alimento básico, que é o leite. O princípio aqui, queridos, é que devemos desejar ardentemente o alimento espiritual, que é a própria palavra. E aí o versículo diz que por meio dela promove o crescimento. Então, essa vida na palavra é uma vida que deve promover o crescimento espiritual. E eu mencionei ali que é um crescimento de glória em glória. Se na vida humana a glória humana vai diminuindo e perecendo e até terminar com a morte, a vida espiritual deve ir crescendo, desenvolvendo, amadurecendo, de glória em glória, conforme diz Romanos 8, chegando à estatura de Cristo Jesus, que é o modelo para nós, os cristãos. E assim, nós podemos encerrar a exposição desse texto de 1 Pedro, capítulo 1, até o capítulo 2, versículo 3. Uma nova vida é uma vida que tem origem na palavra de Deus e no Espírito Santo. O novo nascimento, descrito em João capítulo 3. A nova vida na palavra é uma vida que, comparada com a vida humana, ela é muito, mas muito, muito mais excelente. Essa vida ela é passageira, essa vida ela é deteriorante, essa vida ela termina e passa. Como uma nuvem, como uma flor do campo que seca. Mas a vida nova, ela nasce da palavra, pelo Espírito. E ela deve ir crescendo, 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 dando frutos, até chegar à estatura de Cristo Jesus, que é perfeito. E a nossa vida será então transformada nesse imagem de Cristo perfeito na volta dele, quando iremos para o céu. E essa nova vida tem um estilo de vida diferente.
tirando a maldade, tirando a inveja, tirando tudo aquilo que é pecaminoso. E essa nova vida é uma vida de crescimento espiritual pelo alimento que é a própria palavra de Deus. Meus irmãos, a minha oração, que eu e você, que possamos experimentar essa nova vida na palavra de Deus, vida regenerada, vida que vai permanecer para toda a eternidade, vida transformada e vida de crescimento para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar, pedindo que Deus aplique essa palavra em nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado por essa mensagem e pela exposição da primeira carta de Pedro. Obrigado, ó Deus, porque nós fomos regenerados, transformados, nascemos de novo pela palavra e pelo Espírito Santo. Muito obrigado, ó Deus, porque essa nova vida é uma vida que não perece, é uma vida eterna, é uma vida transformada e é uma vida que traz crescimento de glória em glória. Ó Deus, eu oro pelos meus queridos irmãos, que todos nós possamos crescer, amadurecer e ir de glória em glória, sendo transformado à imagem de Cristo Jesus. Ó Deus, nos ajude a termos um desejo ardente pela palavra de Deus, que possamos desejar ouvir as mensagens pregadas, que possamos desejar ardentemente ler a palavra de Deus, que possamos desejar ardentemente estudar a palavra de Deus, que possamos desejar ardentemente aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Eu oro pedindo que o teu Espírito Santo nos convença e aplique essa mensagem em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero agradecer todos aqueles que participaram desse culto, louvando, adorando, ouvindo atentamente a palavra, tocando, cantando. Nós louvamos a Deus por cada participante das nossas atividades da igreja através das redes sociais. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus por sua vida. E eu quero incentivar você a participar quarta-feira do culto de oração. Quero incentivar você a participar também no sábado, às 20 horas. Teremos uma reunião para casais, fazendo o encerramento do projeto de oração desse mês que estamos terminando, do mês de agosto. E vamos continuar adorando, aprendendo da palavra de Deus, adorando a Deus e aprendendo da palavra do Senhor. Que o amor do Deus Pai, que a graça e a paz de Jesus, que a presença e o poder do Espírito Santo esteja com cada um de vocês e com cada um de nós, hoje e sempre. E é através de Cristo Jesus, o verdadeiro Deus, que nós abençoamos a cada um de vocês. Amém e amém.